Você já parou para pensar em como Jesus cuidou da sua própria mãe? Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida terrena, mesmo carregando o peso do mundo sobre os ombros, Jesus nunca esqueceu de Maria. E se eu te disser que essa mesma proteção, esse mesmo cuidado, está disponível hoje para os seus pais? Imagine por um momento, você está no trabalho, no trânsito ou simplesmente vivendo sua vida, quando de repente vem aquele pensamento sobre seus pais. Talvez seja a preocupação com a saúde deles, com a segurança, ou simplesmente aquela sensação de que o tempo está passando muito rápido. Você não está sozinho nesse sentimento. Milhões de filhos ao redor do mundo carregam essa mesma inquietação no coração. Mas hoje, neste momento sagrado, Deus quer te mostrar algo extraordinário. Ele quer te revelar como Jesus, mesmo na cruz, mesmo no auge do seu sofrimento, olhou para baixo e viu Maria. E sabe o que ele fez? João 19, 26, 27 nos conta. Jesus, vendo sua mãe e junto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Você percebe a profundidade desse momento? Jesus não estava apenas organizando os cuidados práticos para Maria. Ele estava estabelecendo um princípio divino que atravessaria os séculos. Deus se importa com os nossos pais. Deus tem um plano de proteção para aqueles que nos deram a vida. Pense comigo. Se Jesus, no momento mais crucial da história da humanidade, teve tempo e amor para cuidar da sua mãe, quanto mais ele não se importa com os seus pais hoje. Se ele, carregando os pecados do mundo, lembrou-se de Maria, quanto mais ele não lembra dos seus pais neste exato momento. Talvez seus pais estejam enfrentando desafios de saúde, talvez estejam passando por dificuldades financeiras, ou simplesmente pelo peso natural da idade que avança. Mas eu tenho uma palavra profética para você hoje. O mesmo Jesus que protegeu Maria é o mesmo que quer proteger seus pais. Você sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando nasceu? Ele trouxe alegria para Maria. Lucas 1, 46, 47 registra o cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Desde o ventre, Jesus já era fonte de alegria para sua mãe. E quando Jesus cresceu, ele honrava Maria. Em Caná, quando ela lhe disse que havia acabado o vinho, ele atendeu ao pedido dela e fez seu primeiro milagre. Por quê? Porque Jesus entendia que honrar os pais não é apenas um mandamento, é um princípio que libera bênçãos sobrenaturais. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta que pode mudar sua perspectiva para sempre. Se Jesus honrava Maria, e se ele é o nosso exemplo perfeito, que tipo de honra e proteção Deus espera que você busque para seus pais? A Bíblia diz em Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você já percebeu que essa promessa tem duas partes? Não é apenas sobre você viver mais. É sobre seus pais viverem protegidos, sob a cobertura da sua honra. Mas aqui está o que muitas pessoas não entendem. Honrar os pais vai muito além de visitas nos domingos ou presentes no Dia das Mães e Dia dos Pais. Honrar os pais, da maneira que Jesus honrou Maria, é cobri-los em oração, é interceder por eles, é colocá-los debaixo da proteção divina através da sua fé. Jesus sabia algo que nós precisamos aprender urgentemente. Nossos pais precisam de proteção espiritual. Eles precisam de cobertura divina. E Deus escolheu você para ser um canal dessa proteção. Você pode estar pensando, mas meus pais não são crentes, ou meus pais não entendem essas coisas espirituais. Deixe-me te contar um segredo que vai liberar fé no seu coração. A oração de um filho por seus pais tem um poder sobrenatural que atravessa qualquer barreira. Quando Jesus estava na cruz e entregou Maria aos cuidados de João, ele não perguntou se João queria essa responsabilidade. Ele simplesmente declarou:
Eis aí tua mãe. Porque Jesus sabia que cuidar dos pais é uma honra, não um fardo. É um privilégio, não uma obrigação. E hoje, o mesmo Jesus está dizendo para você: eis aí seus pais. Eu os coloco debaixo da sua cobertura de oração. Eu os entrego aos seus cuidados espirituais. Você é o João da vida deles. Imagine por um momento como Maria deve ter se sentido sabendo que Jesus, mesmo morrendo, se preocupou com ela. Imagine a paz que invadiu o coração dela ao perceber que estava sendo cuidada pelo próprio Deus feito homem. Agora imagine seus pais recebendo essa mesma paz. Imagine eles sendo cobertos pela mesma proteção que Maria recebeu. Imagine a mão de Deus se estendendo sobre a vida deles, porque você decidiu interceder, porque você decidiu honrá-los da maneira que Jesus honrou Maria. Bloco 2, 700 palavras. Agora quero te levar mais fundo nessa revelação. Você sabia que a proteção de Jesus sobre Maria não terminou na cruz? Na verdade, foi apenas o começo de algo muito maior. Depois da ressurreição, quando Jesus apareceu aos discípulos, onde estava Maria? Ela estava no cenáculo, em oração, junto com os apóstolos. Atos 1,14 nos mostra: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Você percebe o que aconteceu? Jesus não apenas protegeu Maria fisicamente, ele a colocou no centro da igreja primitiva. Ela se tornou uma das fundadoras do cristianismo. A proteção de Jesus transformou Maria de uma viúva necessitada em uma matriarca espiritual. E é exatamente isso que Deus quer fazer com seus pais através da sua oração. Ele não quer apenas protegê-los de acidentes ou doenças, ele quer transformá-los em fontes de bênção, em patriarcas e matriarcas espirituais da sua família. Mas deixe-me te contar algo que vai tocar profundamente seu coração. Você sabe qual foi o último milagre que Jesus fez na presença de Maria? Foi em Caná, transformando água em vinho. Mas você sabe por que esse milagre é tão especial? Porque Jesus fez isso para que Maria não passasse vergonha diante dos convidados. Pense nisso. O primeiro milagre público de Jesus foi para proteger a dignidade da sua mãe. Ele não queria que ela se sentisse constrangida. Ele não queria que as pessoas olhassem para ela com pena ou desprezo. Agora me responda com honestidade. Você já orou para que seus pais mantenham a dignidade na velhice? Você já pediu a Deus para que eles nunca passem necessidade, para que nunca tenham que depender da caridade de estranhos, para que sempre tenham o que precisam com honra e dignidade? Jesus entendeu algo fundamental. Nossos pais merecem viver e envelhecer com dignidade, e Ele quer usar você para garantir isso na vida deles. Mas aqui está algo ainda mais profundo. Quando Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho, ele não estava apenas falando de João. Profeticamente, ele estava falando de todos os filhos que aprenderiam a cuidar de suas mães da maneira que ele cuidou da sua. Você é parte dessa profecia. Você é um dos filhos que Jesus estava vendo naquele momento. Ele estava olhando através dos séculos e vendo você, hoje, decidindo cobrir seus pais com a mesma proteção que ele deu a Maria. E sabe o que mais? Maria aceitou essa proteção. Ela não disse: não preciso de ajuda, ou posso cuidar de mim mesma. Ela humildemente recebeu o cuidado que Jesus proveu através de João. Às vezes, nossos pais são orgulhosos. Às vezes, eles não querem aceitar ajuda. Mas a proteção espiritual que você oferece através da oração é algo que eles não podem recusar. Quando você ora pelos seus pais, você está ativando forças sobrenaturais que agem independentemente da vontade deles. Deixe-me te contar sobre o poder da intercessão filial. Quando um filho ora pelos pais, acontece algo único no reino espiritual.
É como se Deus dissesse: este filho está honrando aqueles que lhe deram a vida. Eu vou honrar essa honra. A Bíblia nos mostra em 1 Reis 17 como Deus usou o profeta Elias para proteger uma viúva e seu filho durante uma grande fome. Mas você percebeu que a proteção veio através da obediência do filho? Quando o menino obedeceu à sua mãe e ela obedeceu ao profeta, o azeite e a farinha nunca se acabaram. Da mesma forma, quando você decide interceder pelos seus pais, você está ativando um princípio bíblico de proteção que pode fazer com que as provisões deles nunca se esgotem, que a saúde deles seja preservada, que a paz deles seja mantida. Mas aqui está algo que precisa tocar seu coração hoje. Tempo é um recurso que não podemos recuperar. Cada dia que passa sem você cobrir seus pais em oração é um dia de proteção desperdiçada. Jesus sabia disso. Por isso, mesmo no auge do seu sofrimento, ele cuidou de Maria. Ele não disse: depois eu resolvo isso. Ele não adiou. Ele agiu naquele momento porque sabia que alguns momentos não voltam mais. Seus pais estão envelhecendo. É um fato que não podemos negar, mas a velhice deles não precisa ser sinônimo de vulnerabilidade se você decidir cobri-los com a mesma proteção que Jesus deu a Maria. Imagine por um momento, e se a oração que você fizer hoje for a oração que impedirá um acidente amanhã? E se a intercessão que você fizer agora for o que garantirá que seus pais recebam o diagnóstico certo no médico na próxima consulta? Jesus não deixou nada ao acaso na vida de Maria. Ele providenciou cuidado físico através de João. Ele garantiu que ela tivesse uma casa, comida, companhia. Mas mais do que isso, ele garantiu que ela tivesse propósito espiritual até o fim da vida. E é isso que sua oração pode fazer pelos seus pais. Não apenas protegê-los, mas dar-lhes propósito. Não apenas mantê-los seguros, mas mantê-los relevantes. Não apenas preservar suas vidas, mas preservar seu legado. Você já parou para pensar que seus pais podem estar esperando por essa oração? Que talvez eles sintam que precisam de cobertura espiritual, mas não sabem como pedir? Maria não pediu a Jesus para cuidar dela, mas Jesus sabia que ela precisava. Da mesma forma, seus pais podem não estar pedindo por suas orações, mas no fundo do coração, eles precisam dessa proteção. E aqui está a parte mais linda. Quando você começa a orar pelos seus pais da maneira que Jesus cuidou de Maria, algo sobrenatural acontece. Não apenas eles são protegidos, mas você é abençoado. Lembra da promessa de Êxodo 20:12? Para que se prolonguem os teus dias na terra. Deus estabeleceu uma lei espiritual. Quando você honra seus pais, você ativa bênçãos na sua própria vida. Quando você os protege espiritualmente, você se coloca debaixo de uma cobertura divina.